Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série DaVinci Tips e hoje eu vou trazer para você 5 dicas que eu acho fundamental para toda pessoa que está iniciando do DaVinci Resolve, né, na parte de edição, ou para pessoas que estão vindo de outros softwares de edição de vídeo como Adobe Premiere, Final Cut, qualquer outro software que você está vindo e está tendo seu primeiro contato com o DaVinci Resolve. Vou trazer essas 5 dicas que são coisas que, na minha opinião, eu deveria ter aprendido isso lá no começo, quando eu comecei a utilizar o DaVinci Resolve, né? E eu quero trazer então aí essas 5 dicas para ajudar você que me acompanha aqui, que gosta desse tipo de conteúdo e precisa aí ter aí uma facilidade no entendimento do DaVinci Resolve. É fundamental que todo iniciante, toda pessoa que está começando DaVinci Resolve domine essas 5 dicas que eu vou trazer. Então, acompanhe esse vídeo, assiste até o final, porque são coisas que muitas pessoas não mencionam aí no YouTube, vários produtores não contam sobre isso e eu tive que aprender apanhando. Então vamos lá, sem mais enrolação. Primeira dica que eu já vou dar para você que está me acompanhando aqui é justamente você aprender a configurar as teclas de atalho do DaVinci Resolve. Né? Você vai aprender isso, eu não vou explicar cada dica aqui esmiuçadamente, mas vou mostrar para você onde é que fica e eu vou deixar os vídeos onde eu já tenho aqui na nossa série DaVinci Tips aqui na descrição para você assistir os vídeos da dica que eu vou mencionar. Bem, para isso você vai vir em DaVinci Resolve e nós temos aqui Keyboard Customization. Aqui nós temos toda a parte de Keyboard Customization, onde você vai poder customizar as teclas de atalho do DaVinci Resolve. E olha que interessante, quando você clica aqui na aba nos 3 pontinhos, você tem inclusive como salvar uma presetagem, né? Você consegue aí criar o seu padrão, porque aqui já vem o padrão do DaVinci Resolve, e você consegue criar uma presetagem ou importar um preset, né? Você consegue criar presets, importar eles aqui também e exportar, né? E claro, deletar também, certo? E aí, ó, nós temos aqui, clica nessa setinha do lado dos 3 pontinhos, nós temos inclusive as teclas de atalho do Premiere Pro, Final Cut Pro X e do Avid e também do Pro Tools, né? Você consegue ter aí essas predefinições que vêm desses outros softwares de edição de vídeo, caso você esteja ainda acostumado e ainda nessa transição de utilizar o DaVinci Resolve. Não vou explicar muito aqui, né? Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar na descrição, não deixa de conferir no final. Segunda dica que eu quero dar também aqui para quem está começando DaVinci Resolve é justamente você aprender a utilizar a aba Fairlight aqui, que é a aba de edição de áudio. É fundamental para todo iniciante ter o domínio de 2 ferramentas que eu acho importantíssimas. A primeira delas é a Noise Reduction, que nós temos aqui no DaVinci Resolve. Muitas pessoas não sabem utilizar a redução de ruído do DaVinci Resolve e elas acabam tendo problemas com isso, esperando que vá funcionar da mesma forma que o Premiere ou que outras plataformas que elas utilizavam antes de edição de vídeo, né? E não é bem assim, o DaVinci Resolve tem um Noise Reduction, né? Você vai arrastar para cima do seu áudio e tem esses ajustes que você precisa fazer para deixar o seu áudio completamente aí alinhado, né? E muitas pessoas precisam aprender sobre isso e elas acabam ignorando, achando que não funciona, que essa ferramenta aqui ela não é tão efetiva assim como o do Premiere ou de outros softwares, mas na verdade ela é bem efetiva. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma diferença de um áudio tratado com ruído e tirando o ruído, né? Mas de toda forma, o link de um vídeo que eu explico, uma aula completa explicando aqui como utilizar o Noise Reduction, inclusive como fazer a equalização do seu áudio, vai estar aí na descrição, que é a outra forma aqui, né? Outra coisa aqui relacionado a Fairlight, né? A dica é sobre equalização. Você tem também que aprender a fazer equalização aqui no DaVinci Resolve, se você está começando agora, porque é fundamental. A ferramenta do Fairlight é poderosíssima e você consegue ter aqui ajustes finíssimos na hora de fazer equalização do seu áudio. Essa seria então a minha segunda dica para todo iniciante no DaVinci Resolve. Já deixando de antemão também que essas dicas aqui vão valer para pessoas que utilizam a versão gratuita ou a versão paga. Algumas coisas tem só na versão paga do DaVinci Resolve, outras coisas tem na versão gratuita. Terceira dica que eu vou trazer para você é aqui na aba Color, onde você tem a ferramenta Printer Lights. Essa ferramenta ela fica aqui em Works, em Color, e aqui nós temos a Printer Light Hotkeys.
Ítalo, o que é o Printer Light Hotkeys? Você consegue fazer ajustes aqui de cor no seu vídeo de forma bem acentuada e bem direcionada utilizando as teclas numéricas do seu teclado. Com isso você consegue ter 3 ajustes aqui no Printer Lights nas cores principais de um vídeo. Nós temos aqui a Full Printer Light, a Half Printer Light e a Quarter Printer Light. Full Printer Light você vai ajustar um ponto inteiro, a Half é a metade desse ponto e a Quarter é um quarto desse ponto. E com isso você tem os ajustes de Master, que é a masterização de todas as cores, os canais vermelhos, verde, azul, ciano, magenta e amarelo. Então você consegue fazer esses ajustes de acordo com cada pontuação aqui, né? Um ponto, metade de um ponto e um quarto de um ponto de ajuste, né? Ou seja, você vai diminuindo aqui a intensidade de cada ajuste que você vai fazer em cada canal de cor, utilizando aí a tecla de atalho, né? Se você botar o mouse aqui, ele vai mostrar a tecla de atalho que você vai utilizar na hora de fazer o ajuste, né? Para que você possa fazer um ajuste fino. Vou mostrar para vocês um exemplo, né? Você no começo não vai conseguir decorar, né, esses ajustes aqui, esses atalhos, mas por exemplo, na minha imagem eu quero diminuir um pouco a tonalidade verde ou aumentar. Aqui no Green nós temos o atalho Ctrl mais o número 8 e o número 5. O número 5 diminui e o número 8 aumenta. Você seleciona um nó e aí você vai fazer o ajuste, né? Ctrl, se eu apertar o 5, ó, ele vem diminuindo o verde. E é claro que se eu tiro o verde, aparece um pouco de magenta. E se eu apertar Ctrl 8, ele vai aumentando a tonalidade de verde até você escolher a cor que você quer. Por exemplo, vou diminuir o verde. E como eu decorei já, né, já aprendi algumas teclas, como eu já utilizo isso no meu dia a dia, se eu quiser aumentar o magenta, né, eu vou aumentando aqui o magenta, vou diminuindo um pouco o verde. Se eu quiser aumentar azul, também aumento. Eu não vou fazer um ajuste nessa imagem. O vídeo completo explicando detalhe por detalhe dessa ferramenta vai estar na descrição. Mas essa é a minha terceira dica para toda pessoa que está começando DaVinci Resolve, é utilizar o Printer Lights para você fazer ajustes finos na sua imagem. Minha quarta dica vai ser justamente algo que muitas pessoas deixam passar despercebidos, que é utilizar aqui a setagem do seu projeto, mas não somente a setagem em si, né, como todo mundo já conhece, mas é o fato de você vir aqui na opção Working Folders. Working Folders são as pastas de trabalho aqui do seu DaVinci Resolve, que muitas pessoas não dão atenção a isso, mas que é extremamente importante você ter atenção a esse detalhe. Dentro dessa opção Working Folders, nós temos a Proxy Generation, Cache Files e Gallery Stills. Proxy Generation é a localização onde vai estar justamente os seus arquivos de proxy que você gerar aqui no DaVinci Resolve. Acredito que se você está vindo aí de um software de edição como o Premiere, por exemplo, você já trabalhou alguma vez na sua vida com proxy, criação de proxies para poder otimizar a sua edição. E aqui no DaVinci Resolve é importante que você selecione a localização onde esses proxies serão gerados. E aí é onde eu digo para você, sempre que precisar fazer o proxy de um projeto, selecione essa pasta antes de começar a fazer o proxy para que você não venha se perder na hora de terminar o processo e não saber onde estão os seus arquivos de proxy. Na aba Cache Files, é justamente, né, você vai escolher a pasta onde vai ficar o cache do seu DaVinci Resolve. O cache são os arquivos que o DaVinci Resolve vai gerando durante a edição para otimizar aí o playback e a edição no geral durante o seu processo aí de montagem, né, e principalmente de decupagem. E uma coisa importante que você tem que saber é de colocar essa pasta, né, apontar aqui a pasta para um SSD. Evite trabalhar com o cache dos seus arquivos em um HD de leitura normal, porque isso vai dificultar a sua edição, porque vai ficar muito pesado, principalmente se você estiver trabalhando com arquivos de codec tão compactado como Sony, Canon, né? Se você não estiver trabalhando com uma câmera de cinema que filma em RAW, e você estiver trabalhando com os codecs tradicionais, vai travar bastante, por isso que você tem que apontar essa pasta para um SSD. Essa é a minha indicação e é assim que eu trabalho. E nós temos aqui a última pasta, que é a Gallery Stills, onde vai ficar justamente as stills dos trabalhos de color que você fizer. Ítalo, o que é que são as stills, né?
Nós vemos aqui na aba Color, se você clicar aqui em Gallery, você vai ter as styles que são os padrões de cor. Por exemplo, nesse trabalho que eu estou fazendo, se eu clicar com o botão direito em cima aqui do playback e clicar em Grab Style, ele vai ter gerado aqui para mim, ó, uma style, que é justamente um print ou uma foto, né, como você quiser falar do seu trabalho de cor. E nisso, essas imagens que a gente gera estão justamente aqui nessa pasta chamada Gallery Styles, é onde está posicionado aí todas as styles que você criar durante o seu processo de color grading. E aí vem um ponto muito importante. Eu vou abrir a pasta onde as minhas estão. Nós temos aqui uma pasta chamada Gallery, essa daqui é de um software que eu utilizo, e aqui é o Cache Clip. Cache Clip é justamente o cache do meu projeto DaVinci Resolve. Gallery é justamente as styles que eu tenho salvo aí dos trabalhos que eu faço de edição de color grading. E caso seja preciso, você pode apagar essa pasta chamada Cache Clip, que é a pasta do cache do seu DaVinci Resolve. Você pode vir aqui e simplesmente dar um delete, e aí você tira também o peso do seu SSD e pode continuar editando normalmente. Mas eu não aconselho você apagar essa pasta chamada Gallery, que é onde estão as styles. Se você apagar, você não consegue mais exportar essas imagens. Como assim, Ítalo, exportar? Se eu quiser exportar essa imagem que eu fiz, clicando com o botão direito e Export, ele vai me dar aqui opções, né, para eu poder exportar a minha imagem para qualquer pasta. E nisso eu consigo criar um frame, né, para eu poder mostrar para um cliente como que está indo a edição, ou para simplesmente postar no meu Instagram. Enfim, a finalidade que você quiser. A partir do momento que você apaga essa pasta do Gallery, você não consegue mais exportar essa imagem. Inclusive, você consegue criar aqui LUTs com a sua edição, que você pode colocar em câmeras de cinema, né? Ou você passar esse LUT para um outro projeto do DaVinci Resolve. Se você apagar aquela pasta, você não encontra mais essas imagens, você não consegue mais exportar elas. Então, muito cuidado na hora de apagar o cache. Sempre apague só essa pasta e essa que você mantenha para que você não venha perder as suas imagens. E a minha quinta e última dica é justamente sobre finalização de vídeo. Se você estiver vindo do Premiere, se você estiver vindo de um outro software, muitas pessoas quando vão finalizar um vídeo, e principalmente eu quero trazer aqui sobre a questão de áudio, muitas pessoas finalizam dessa maneira. Pegam o final do seu vídeo e aplicam um efeito, né, de cross dissolve, principalmente no áudio, né, onde ele vai acabando lentamente, né, assim, dessa forma. Mas existem formas mais profissionais de você conseguir finalizar o seu vídeo, né? Isso não é difícil de fazer. Eu tenho um vídeo aqui na descrição, é o último vídeo dessa dica, né, no caso, que está na descrição, onde eu te ensino a finalizar o seu vídeo de forma realmente profissional, sem simplesmente cair o áudio e cair a imagem aqui lentamente, né? Dessa forma, você consegue fazer algo bem mais profissional na hora de finalizar o seu vídeo e você inclusive vai aprender sobre uma técnica muito importante que é o New Compound Clip. Você vai criar uma composição que você vai gerar esse efeito que eu ensino. Eu não vou explicar nada nesse vídeo aqui, porque meu intuito não é me estender tanto nessas dicas, mas essa seria a quinta dica e tem vídeo aí na descrição explicando passo a passo fundamental no DaVinci Resolve como fazer isso. E bem, essas são as minhas 5 dicas aqui, onde eu acredito que é fundamental para todo iniciante ou qualquer outra pessoa que esteja migrando de outro software para o DaVinci Resolve, que na minha opinião realmente ajuda demais para quem está começando e precisa aí se estabelecer no DaVinci Resolve. Eu espero que você possa ter entendido. Se você já trabalha com edição também, trabalha com DaVinci Resolve, deixa aí quais são as suas dicas que você daria para quem está iniciando no software, para trabalhar da melhor forma possível e otimizar também o seu workflow aqui no DaVinci Resolve. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!